Queridos irmãos espíritas, abençoe-nos Jesus, trazendo-nos a sua paz. O tema da noite de hoje é um tema bastante controvertido. Intitula-se O Milagre da Vida. Ele é inspirado no prefácio e no primeiro capítulo da obra Vida, Desafios e Soluções, do espírito Joana de Ângeles, psicografia do médium baiano Divaldo Pereira Franco, que servirá de base para as nossas exposições ao longo do ano de 2008, aqui nesta Casa Espírita, Caminheiros do Bem. Joana de Ângeles inicia o seu livro com a seguinte afirmação: por mais que a mente humana interrogue a respeito da vida na atual conjuntura do conhecimento intelectual, embora inegavelmente vasto, difícil se torna encontrar as respostas adequadas que lhe facultem apreender todo o seu sentido e significado. Tratar desta temática, a vida e a vida enquanto milagre, é uma tarefa muito difícil, uma vez que os próprios cientistas que têm debatido esta questão ao longo do tempo, ao longo dos milênios, não têm conseguido, com todo o aparato tecnológico que está à sua disposição, encontrar um termo para traduzir o que significa a vida, a sua origem, a sua evolução sobre a face da Terra. Por isso, a nossa exposição será mais ou menos alguns comentários que iremos tecendo ao longo desta temática. Os cientistas, como dizíamos, principalmente a partir do início do século XX, passaram a investigar de forma mais intensa o que é a vida e como ela teve origem sobre a face da Terra. No ano de 1920, dois cientistas, Oparin e Haldane, elaboraram uma teoria que ficou conhecida como a evolução gradual dos sistemas químicos, na tentativa de explicar como a matéria inorgânica tornou-se em matéria orgânica, como a matéria bruta se transformou em matéria viva. E última palavra, como surgiu a vida na Terra. De uma perspectiva científica, materialista, tentando perquirir, tentando compreender como materialmente surgiu a vida sobre a Terra. E é, até hoje, a teoria mais aceita para a explicação do surgimento da vida. Versa a teoria que nos oceanos da jovem, da primitiva Terra, por volta de 3 bilhões de anos, alguns elementos químicos influenciados pelas condições oceânicas, pelas condições atmosféricas, pelas influências espaciais que a Terra sofria naquele momento, pela atmosfera primitiva da Terra, que era diferente da que nós temos hoje e que é indispensável para a nossa sobrevivência, e também influenciado pelos raios solares, sobretudo os ultravioletas, a vida surgiu desde então, há 3,5 bilhões de anos, e foi, de formas mais simples, evoluindo para formas cada vez mais complexas. No século XIX, Charles Darwin vai trazer à face da Terra, trazer ao cenário das teorias científicas a sua tese da evolução, da seleção natural, do evolucionismo, e que hoje está consagrada
e que explica como a vida tem se evoluído sobre a Terra desde o momento da sua origem. O Espiritismo, que se estrutura numa perspectiva espiritualista, afirmando a existência de Deus, a existência da alma e da sua imortalidade, a existência da reencarnação, a comunicabilidade com os espíritos daqueles que nós consideramos mortos, mas que, em última análise, estão mais vivos do que nós aqui no momento, por experienciarem, através dos sentidos que lhes dizem respeito e que são mais amplos que os nossos, a vida em expressões mais ricas, mais coloridas, mais profundas. O Espiritismo investiga da mesma forma, procurando entender como surge a vida na Terra e como ela se estrutura e evolui a partir de então. O Espírito Emmanuel, conhecido mentor do médium mineiro Francisco Cândido Xavier, no ano de 1938, publicou uma obra extraordinária, A Caminho da Luz, que traz como subtítulo A História da Humanidade sob a Visão Espírita. Uma obra que foi recebida mediunicamente no espaço de 36 dias, de 17 de agosto a 21 de setembro do ano citado, que inclusive aniversaria esse ano, completando 70 anos. E é uma obra que todo espírita deve necessariamente ler pelos esclarecimentos que ela traz. Nos seus 2 primeiros capítulos, a Gênese planetária e a vida organizada, respectivamente, explica-nos o elevado mentor espiritual que Jesus, na condição de espírito que já cumpriu a sua jornada evolutiva em outras esferas, em outros planos existenciais, recebeu das mãos divinas a missão de dirigir, coordenar, controlar, acompanhar o desenvolvimento do planeta Terra. Desde o momento que o nosso planeta se desvincula da nebulosa solar, do Sol, para adquirir vida independente, indo se resfriando pouco a pouco e tendo a sua estrutura geológica paulatinamente sendo formada, sendo estruturada, Jesus tem acompanhado desde então esse processo de desenvolvimento do nosso planeta, programando, projetando, estruturando os diversos campos de evolução que nela iriam se espraiar e se espraiam até os dias que correm na direção de aperfeiçoamentos sucessivos. Então aqui nós já temos um ponto muito importante. O Espiritismo, diferente do ponto de vista científico, entende que a vida tem sua origem na divindade, no psiquismo divino. E continua explicando Emmanuel, Jesus, ante a responsabilidade que assumiu, reúne diversos espíritos evoluídos que lhe assessoraram no processo de construção, de estruturação, de arquitetura do planeta Terra, nas proximidades terrestres, e que desta reunião jorra da espiritualidade superior sobre a Terra um conjunto de forças espirituais, de forças psíquicas que inunda a Terra. E a partir daí é que a vida, consoante as explicações científicas, vai surgir dentro dos oceanos e sobre a superfície terrestre. Rezam as tradições do mundo espiritual que existe, regendo os princípios evolucionários e a destinação do nosso sistema planetário, do sistema solar, uma comunidade de espíritos puros. E que esta comunidade
reuniu-se sobre a face da terra apenas por 2 ocasiões, por 2 vezes. A primeira foi esta, quando a vida surge, a vida começa sobre o planeta Terra. A segunda é quando Jesus programa a sua descida à superfície terrestre. Quando Jesus encarna no planeta Terra para trazer a sua mensagem de vida, a sua mensagem de amor, a sua mensagem de imortalidade, a sua mensagem de espiritualidade superior. E a vida, nesse sentido, se nos apresenta como sendo um milagre grandioso, mas um milagre não no sentido, como muitos o querem, de estar afastado, como sendo algo que está afastado da natureza, das leis que regem a natureza, mas como sendo um milagre no sentido de algo maravilhoso, algo difícil de explicar, algo espetacular, algo fenomenal. E a vida, portanto, vai se desenvolvendo e evoluindo do ponto de vista material e espiritual, até quando surgem os primeiros seres humanos sobre a face da Terra e inaugura um novo ciclo existencial sobre o planeta Terra. E Joana de Ângeles explica-nos que a vida, para manifestar-se e para desenvolver-se, enfrenta um grande número de impedimentos, de empecilhos, de dificuldades, que nós elencamos para analisar um por um. O primeiro empecilho seriam as condições naturais. A vida, quando surge na Terra, vence uma série de obstáculos. As altas temperaturas, que existiam tanto na superfície terrestre quanto na intimidade oceânica, os gases venenosos, que existiam em grande cota na atmosfera, as convulsões geológicas pelas quais passava o planeta na ocasião, a acomodação das placas tectônicas, que mais tarde apresentarão a configuração geográfica dos continentes conforme nós conhecemos na atualidade e que continuam em processo de acomodação e desenvolvimento. Por exemplo, a placa tectônica sobre a qual a América do Sul repousa afasta-se do continente africano cerca de 2 milímetros anualmente. Isso daqui a milênios dará à face da Terra uma nova configuração geográfica. Então existem forças exógenas e endógenas que atuam no dinamismo da Terra, a fim de que ela funcione. E a ciência tem estudado apenas as leis materiais que atuam nesses processos. O Espiritismo nos revela os princípios espirituais que estão por trás dos mesmos. Então a vida, para se apresentar na Terra, enfrentou, em primeiro lugar, as dificuldades naturais, vencendo-as. Havendo, como já dissemos, uma programação espiritual, uma programação transcendente, desde os vírus até os seres humanos, desde as mais rudimentares estruturas celulares até os mais simples aglomerados de células, até os seres humanos, que são considerados o ápice da evolução da vida sobre a Terra. Então a vida tem se desenvolvido e superado todas as dificuldades existentes para se estabelecer e se manifestar. Um segundo impedimento seriam as dificuldades domésticas ou familiares. O Espiritismo, como dissemos antes, nos brinda com um conhecimento muito importante, que é o das nossas existências anteriores, as nossas vidas pregressas, que são explicativo das muitas dificuldades que enfrentamos no momento atual, das grandes dores
que experimentamos em nossas vidas, das muitas lágrimas que vertemos, das amarguras que experimentamos, dos dramas interiores e exteriores pelos quais atravessamos e que precisamos compreender como tendo uma causa, se não nesta vida, nessas vidas anteriores, a fim de conseguirmos, a par deste conhecimento, vencer, driblá-las, superá-las, conseguir solucioná-las na medida em que elas vão se nos apresentando pelo caminho evolutivo. E talvez os impedimentos domésticos e familiares sejam os maiores por ser justamente aquele meio que muitas vezes nos é desagradável, mas que atende às necessidades da nossa alma, atende às necessidades do nosso ser transcendental. O nosso espírito, antes de encarnar, antes de mergulhar nos fluidos pesados da matéria, projeta, programa a sua existência corporal e escolhe os familiares, escolhe o meio onde vai passar a viver. E essa escolha atende às suas necessidades interiores. Se ele escolhe tal pai, se ele escolhe tal mãe, para acolherem-no como filho numa nova existência, é porque ele necessita das qualidades daquele pai e das qualidades daquela mãe a fim de desenvolver-se. Porque a evolução se dá desta forma. Embora para nós, muitas vezes se dê de forma desagradável, de forma dolorosa. No Espiritismo já se convencionou dizer que a evolução se dá pelo amor ou pela dor. Isso virou até título de um romance espírita. E esses impedimentos, eles são de extrema importância para o nosso ser interior. E nós precisamos estudar nas características dos nossos familiares, sobretudo aquelas que nos desgostam, aquelas que nos desagradam, porque são justamente a temática desse desagrado, desse desgosto, que revela o que nós temos que trabalhar em nossa intimidade. Se é a dificuldade para aceitar o outro como ele se apresenta, se é um ressentimento, se é um medo, se é uma timidez, se é uma revolta, se é algum conflito do passado que não ficou resolvido e nesta existência as leis da vida aproximaram para ele ser solucionado, e por aí vai. Então nós temos que fazer esse exercício de tentar entender o porquê que na condição de espíritos fora da carne, fora da matéria, nós escolhemos vir naquele meio, a fim de direcionar a nossa atenção para as temáticas do nosso ser que precisam ser trabalhadas na atualidade, na vida presente. Diz Joana de Ângeles que o lar é o santuário para a vida humana e não um campo de disputas para a supremacia do ego. E os pais devem se conscientizar disso, que o lar é um santuário para a alma. É ali que Deus estabelece, delegando aquela que talvez é a função mais importante sobre a face da Terra, que é a condição e a missão de pai e de mãe, a fim de conduzir as novas almas que estão vindo do mundo espiritual e que, em regra geral, guardam relação com o nosso histórico espiritual, não são seres aleatórios que reencarnam em nossos lares. Nós temos elos nos conectando a eles de muitas e muitas vidas anteriores. Nós temos conhecimentos pelos relatos que os espíritos nos trazem de famílias que vêm há milênios reencarnando
a fim de solucionarem as suas problemáticas, de encontrarem uma forma de pôr um ponto final em seus dramas e dores. E muitas vezes não conseguem. Então nós precisamos, na condição de pai e de mãe, de nos conscientizarmos de que o ser que está surgindo é um espírito que possui experiências deles, experiências próprias, e que possuem ligação conosco. Não é uma página em branco que nos está sendo destinada, na qual nós vamos escrever pelos processos educacionais. Não. É um ser já formado, é um ser que já possui características próprias, que possui todo um passado espiritual e que vem ali para dar continuidade ao seu ciclo de desenvolvimento espiritual. E é justamente por isso que nós devemos ter muita atenção e muita renúncia, dedicação, amor para conseguir construir um lar santuário, um lar que se estrutura em balizas de harmonia, de entendimento, de fraternidade, de compreensão, de amor. Sabemos que é uma realidade, esta realidade que estamos pintando, é muito diferente da realidade dos lares humanos, pois que, sendo a Terra um plano de provas e expiações, os lares que nela se constroem atendem às mesmas características. Então, as dificuldades, os impedimentos que existem ali dentro são muito grandes, mas que precisam ser superados, devem ser vistos como desafios ao nosso crescimento, à nossa evolução. E nós precisamos aprender a trabalhar em nós aquilo que nós não gostamos em nosso pai, em nossa mãe, em nosso irmão, em nosso filho, em nossa filha. Porque a vida funciona à semelhança de um espelho, em que nós nos vemos refletidos no outro. Então, muitas vezes, quando estamos olhando para o outro, estamos vendo coisas que não gostamos, aquela imagem está refletindo a nossa interioridade, está refletindo a nossa estrutura psicológica. Sempre se diz que quando se aponta com um dedo para alguém, os demais estão apontando para nós. E precisamos, portanto, aprender a trabalhar em nós aquilo que nós não gostamos nos outros, sobretudo nos nossos familiares, porque é um forte indicativo das temáticas que nós precisamos trabalhar na vida atual. Porque nós não estamos aqui a esmo, nós estamos aqui para atender algumas finalidades de evolução, de crescimento, de avanço espiritual, através das experiências materiais que vamos tendo. E essas dificuldades que temos assinalam justamente para os pontos que nós precisamos trabalhar em nosso íntimo. Joana de Ângeles faz uma afirmação muito significativa nesse sentido e que nos chamou a atenção, porque em todos os seus escritos ela prima muito pela questão da família, como santuário da alma, como já dissemos. E ela coloca o seguinte a respeito da criança. A criança maltratada, sob qualquer aspecto que se considere, projeta contra a sociedade o espectro do terror que a oprime, do abandono em que estertora, e na primeira oportunidade tentará cobrar pela crueldade o amor que lhe foi negado. E essa afirmação é muito forte, porque nos faz refletir sobre os inúmeros problemas sociais que enfrentamos na atualidade, inclusive problemas de violência, de drogadição, de tráfico, de narcotráfico, por aí vai, e que nos fazem ver nas figuras de muitas das pessoas envolvidas nessas áreas seres egressos de lares
mal estruturados, onde não houve a presença do amor, onde não houve a presença do afeto, onde não houve a presença do carinho. Quando falamos em lares desestruturados, não falamos apenas daqueles lares em que os pais se separaram a fim de buscar novas convivências e novas experiências, até porque esta é quase uma realidade constante na face da Terra, e a família já adquiriu outro aspecto, outro retrato na conjuntura atual. Mas, quando falamos em lar desestruturado, estamos nos referindo justamente a estes, em que mesmo havendo pai e mãe presentes, falta atenção, falta carinho, falta afeto, falta a presença dos pais na vida daquele ser que está em processo formativo, está em processo de evolução. E ficam preenchendo com coisas a vida da criança, quando o que ela mais necessitaria seria a simples companhia, a simples atenção, o simples interesse. Joana de Ângeles faz essa pergunta, né, que ela vê, não é uma pergunta, é uma afirmação, que ela vê em muitos bandidos espíritos regressos de lares em desalinho, onde não houve as condições necessárias para o desenvolvimento. É claro que isso não justifica, até porque existem muitas pessoas que vieram de condições as mais negativas que se possa imaginar, de pobreza, de sofrimento, de negligência dos pais, negligência da família, e que conseguiram se destacar na sociedade, tornando-se exemplo de dignidade, exemplo de seres humanos. Então não justifica, mas é uma das explicações possíveis para tanto. Então é necessário inundarmos os nossos lares de amor, afeto e compreensão. Isso parece tão simples, e parece que a gente cai num chavão sempre dizendo essas coisas, mas é justamente o que está faltando em nossas casas, em nossos lares, em nossos relacionamentos. Afeto verdadeiro, amor real, atenção, interesse. Quantos casamentos sobraram, faliram por faltar diálogo, por faltar atenção de um parceiro com o outro, por faltar carinho de um para com o outro, tornando uma relação fria, desgastada, da qual nenhum mais proveito se pode tirar, quando é a necessidade do divórcio e a necessidade de buscar um outro relacionamento. Então, é importante, né, que procuremos em tudo aquilo que fazemos e, sobretudo, nos nossos relacionamentos, sejam conjugais, sejam filiais, sejam paternais, sejam familiares, sociais, etc., imprimirmos um toque especial do nosso íntimo. Quando estivermos falando com o nosso familiar, ou ouvindo, estarmos de fato falando com ele e ouvindo ele, e não apenas fazendo de conta. Porque materialmente, conscientemente, nós até podemos enganar o parceiro, mas inconscientemente não, porque ele está recebendo a nossa indiferença por um efeito magnético, porque os nossos pensamentos se interligam, se interconectam. Então, quando algo nos desagrada e nós não queremos manifestar, talvez nós até consigamos fingir, mas inconscientemente, espiritualmente, o ser, que é o objeto do nosso desagrado, do nosso descontentamento, está recebendo aquele influxo magnético, está registrando nas telas da sua memória inconsciente e, de alguma forma, está tomando conhecimento do nosso fingimento, da nossa farsa. Então é importante nós sermos conhecedores e sabedores disso. E aí entramos no terceiro tipo de impedimento, que Joana de Ângeles chama de afetivos.
que resultam de inúmeros fatores, sobretudo de dramas que o ser enfrenta em seu mundo íntimo, de conflitos que carrega consigo, de traumas os mais variados, de depressões profundas que experimenta, de complexos de inferioridade ou de superioridade e por aí vai. Então é importante nós trabalharmos a nossa afetividade, a nossa emoção. Um estudioso norte-americano chamado Daniel Goleman classificou inclusive a nossa emoção como sendo um tipo de inteligência que nós devemos trabalhar. Aqui no Ocidente nós temos trabalhado apenas a inteligência intelectual e esquecido de trabalhar a inteligência emocional, as nossas afetividades, que ficam em segundo plano. As nossas prioridades são outras, os nossos relacionamentos, as nossas vivências, as nossas experiências afetivas acabam ficando para escanteio. Então é importante nós conseguirmos avançar no sentido de solucionarmos a problemática da nossa afetividade, porque o que nos prejudica muitas vezes a felicidade na vida são os transtornos emocionais e afetivos que carregamos conosco e que são produto não só desta vida, como dissemos, mas de muitas e muitas outras. Há espíritos que vêm com o mesmo drama há várias encarnações. Seguido, utilizamos aqui o exemplo da timidez. Há espíritos que vêm com esse característico 4, 5, 6 ou mais vidas. E quando ele escolhe pais que são castradores, ele os escolhe justamente para conseguir trabalhar aquela timidez desde o berço. Mas muitas vezes não consegue. E a psicologia, que tem uma vista ainda muito acanhada, embora ele esteja se abrindo, analisa aquilo, a origem da timidez, como sendo efeito da presença de uma educação castradora oferecida pelos pais. Mas era uma característica que já estava no espírito e que ele veio na expectativa de superar, de desenvolver. Então é um drama que ele, segundo o exemplo citado, precisa superar. Um quarto impedimento à manifestação da vida seria os problemas de ordem social, que refletem os desajustes íntimos. As desordens sociais são reflexo das desordens íntimas, individuais, psicológicas. A sociedade é o reflexo dos indivíduos que a compõem. Então é importante que, segundo o Espiritismo, nós nos melhoremos como ponto de partida para o melhoramento da sociedade como um todo. Mas nós queremos uma solução mais fácil, mais cômoda. Queremos que o mundo melhore para que depois nós melhoremos. Mas não é assim que funciona. Nós precisamos primeiro nos melhorarmos para que esse melhoramento se manifeste, se reflita no mundo. Alguém já disse o seguinte: quando alguém cai, a humanidade com ele tomba junto. Mas a recíproca também é verdadeira. Quando alguém se levanta, a vida com ele, a humanidade com ele se levanta também. Então é importante que nos melhoremos. Um quinto tipo de impedimento apontado por Joana de Ângeles são as dificuldades econômicas. Por certo, não há na Terra, sobretudo na atual conjuntura socioeconômico-financeira, quem não as enfrente. Se nós olhamos nas financeiras, nas lojas de empréstimo, que é o que mais prolifera no Brasil e no mundo, as filas são numerosas, porque as dificuldades econômicas são muito grandes. Mas compõe um desafio que precisa ser superado. As condições econômicas que nós temos também fazem parte da nossa programação espiritual. E nós precisamos aprender a viver superando-as, nunca nos acomodando.
Há um trecho de uma mensagem, tanto do Livro dos Espíritos quanto do Evangelho segundo o Espiritismo, que afirma que nós seremos responsáveis por não termos utilizado a nossa inteligência para sair do atoleiro em que nos encontramos. E falar com essa expressão, atoleiro. Então nós temos que usar a nossa inteligência, as nossas capacidades, as nossas aptidões para superar as dificuldades da vida. Sejam elas afetivas, sejam elas de ordem íntima, sejam elas sociais, sejam elas econômicas. Quanto a isso, Joana de Ângeles diz: não é desse modo o ter ou não ter recursos econômico-financeiros, mas a forma como se encara a situação ou a dependência que se entrega à pessoa ante a circunstância que defronta. Então nós precisamos encarar o mundo material com olhos espirituais, sabendo que todas as circunstâncias da vida estão subordinadas aos interesses espirituais. Nós estamos aqui para atender os objetivos de elevação do nosso ser, que passam por todas essas dificuldades da vida. E não podemos perder isso de vista, enxergando nas angústias, nos sofrimentos, nos problemas, desafios para o nosso crescimento interior, para o nosso progresso íntimo, para a nossa realização espiritual. E não como problemas em si, mas como desafios que podem ser superados. Se houver persistência, se houver dedicação, se houver aplicação das nossas faculdades. Jesus dizia: nada do que quereis se vos será impossível, se tiverdes fé. Então, tudo aquilo que nós queremos e nos aplicamos para tanto, nós conseguimos. Não é nem o Espiritismo que afirma estas coisas, é a sabedoria espiritual. São as modernas disciplinas da neurolinguística que vêm apresentando estas ideias de que nós somos capazes de realizar os nossos sonhos e que somos capazes de construir para nós a vida que nós queremos, superando as condições afligentes e dificultosas. Um sexto fator de impedimento à vida seria a doença. A doença sempre sendo vista como um reflexo no corpo de uma desestrutura no campo íntimo do espírito. O espírito é uma energia pensante. Quando essa energia está em desalinho, apresenta uma anomalia, apresenta um desequilíbrio, isso se manifesta no corpo na forma de doenças. E é muito importante nós compreendermos isso. E a própria medicina vem lançando luz sobre essa questão com a moderna disciplina da psicossomática, em que defende os padrões da mente, do sentimento, da emoção, como sendo os responsáveis pela criação de estados de saúde ou de doença. Então é importante nós trabalharmos a nossa alma para também gozarmos de mais saúde na face da terra. Porque todas as impurezas do nosso ser, todos os desequilíbrios da nossa alma, eles vão drenando do espírito para o corpo físico por intermédio do perispírito, que é como o Espiritismo chama o corpo espiritual, a substância semimaterial que envolve o ser imortal, que envolve o espírito. E o sétimo fator de impedimento à vida seriam as obsessões, tanto aquelas de caráter psicológico, em que desenvolve o toque, os transtornos obsessivos compulsivos, aqueles atos que se repetem até inconscientemente, a pessoa tem que lavar várias vezes a mão sem se dar conta, tem que verificar centenas de vezes se fechou a porta, tem que fazer sempre atos que se repetem sem se dar conta disso. Isso é o toque, transtorno obsessivo compulsivo, e que guarda sua origem em experiências traumáticas de vidas passadas, e que sem uma terapia adequada, só com remédios, não consegue a solução desejada.
como também obsessão de ordem espiritual, na qual espíritos desencarnados se intrometem na vida psíquica do espírito encarnado, estabelecendo verdadeiros dramas de um caráter difícil de ser precisado e muito mais de ser solucionado, em que estes seres, em função de sentimentos de vingança ou apenas de um sentimento, de um desejo de praticar o mal, procuram, através desse processo da obsessão, efetuar a ruína da pessoa às quais elas se conectam. E, para tanto, é indispensável a oração, a mudança íntima, o trabalho da desobsessão, os socorros fluidoterápicos que o Espiritismo e a Casa Espírita propiciam para tratar desta problemática da obsessão, que é muito séria, mais do que imaginamos. Até porque muitas vezes nós estamos sendo obsedados e nem temos consciência disso, em função do grau variado em que essas obsessões se manifestam. E a vida, assim, ela se manifesta na Terra, enfrentando todos esses impedimentos, de acordo com o crescimento espiritual do ser, que revela em cores variadas a manifestação da vida sobre a Terra. O espírito Edmundo Xavier de Barros, um goiano que nasceu no ano de 1861 e que se destacou como poeta e desenhista e que desencarnou do Distrito Federal em 1905, psicografou pelo médium Chico Xavier um soneto muito interessante chamado Vida, que gostaríamos de declamá-lo para encerramento da nossa exposição desta noite. E este poema, este soneto, ele integra uma obra fantástica, que é o Parnaso de Além Túmulo, a primeira obra mediúnica de Francisco Cândido Xavier, que foi publicada no ano de 1932, e que reúne um grande número de poesias de mais de 56 poetas da língua portuguesa. Todos eles se manifestando do mesmo jeito, do mesmo estilo literário que os caracterizava enquanto vivos. Por isso o nome da obra, Parnaso de Além Túmulo, que é o nome de uma das escolas literárias, o parnasianismo. Então, vida, nem a paz, nem o fim. A vida apenas, é tudo o que eu encontrei e é tudo o que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres, fala de tua luz aos mais vis e aos mais nobres, renova o coração do mundo impenitente. Diz aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. E o mesmo Jesus dizia, quando da sua vinda à terra, eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E o Espiritismo nos proporciona o caminho, o roteiro, a senda que devemos trilhar para gozar desta vida maravilhosa, desta vida como sendo um milagre divino que nos é oportunizado
por misericórdia do Criador. Agradecemos a atenção de todos e rogamos a Jesus que nos mantenha em suas bênçãos, perpetuando em nosso íntimo a sua paz. Sem mais delongas, passamos a palavra para a nossa irmã Eva, que vai coordenar a segunda parte dos nossos trabalhos de preces e irradiação.